o esfriamento espiritual, ele tira de nós o apetite a respeito da oração. E o que acontece com quem não ora? E com quem ora? Primeiro, quem ora em todo tempo é vitorioso. Está na Bíblia, tá? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Paulo disse: graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Quem é triunfante aqui? Não, quem é triunfante? Nós somos triunfantes em Cristo Jesus. E é a graça do Senhor que nos coloca como vencedor. Quem ora tem em todo o tempo a resposta de Deus. Jeremias 29:12. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então quem ora em todo tempo, ele acha a Deus. Quer achar a Deus, vai para o joelho. Quer achar a Deus, vai para a oração. É o lugar que nós encontramos Deus. Quem ora tem em todo o tempo o fogo que cai do céu. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1. O texto diz que quando Salomão acabou de orar, o que aconteceu? Caiu fogo do céu. O Senhor mandou fogo do céu. Então quem ora em todo tempo recebe o fogo do Espírito sobre a sua vida. Pastor, o que seria de nós se não fosse a unção do Espírito na nossa vida? Agora, esta unção do Espírito não é para sair por aí sapateando, pulando, levantando a mão, não, nada disso não. Quer ver como é que essa unção tem que ser? Eclesiastes 8:9. Em todo tempo seja alta as suas vestes e nunca falte a unção de Deus sobre a sua vida. Isso é que nós precisamos. É desta unção que nós precisamos. Segunda verdade. Segunda verdade. O segundo mal que causa o esfriamento espiritual na igreja, ou que causa a igreja passa a perder o apetite pela palavra. Ninguém tem mais o apetite pela palavra. E olha que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, com a qual nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Por que Jesus venceu lá no deserto? Ele venceu por intermédio de quê? Da palavra. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer ser vencedor? Tem apetite pela palavra de Deus. Quem fica aqui, pastor? Quem fica aqui sem o café da manhã, sem o almoço, sem a janta, a não ser que tenha propósito? Se não tiver propósito, ele tem que tomar café de manhã, tem que almoçar e tem que jantar. Mesmo assim, é a minha alma. Salmista Davi, no Salmo 42, ele diz: a minha alma suspira pela presença do Senhor. E esta presença, ela é adquirida através da palavra de Deus. Jeremias 15:16. Há uma prova, pastor, do apetite pela palavra. O profeta Jeremias escreveu e disse: achando as tuas palavras, logo hás comigo. Quando você depara com um prato de comida, aquele prato que você gosta de saborear, a primeira coisa é que você vai ter apetite para aquela comida. E quando o profeta encontra a palavra do Senhor, gera nele uma fome espiritual. Ele vai ler aquela palavra, e aquela palavra vai ser, aleluia, vai ser um alimento
Duas vezes, 2014 e agora. Mas lá no Rio de Janeiro, pastor, os pastores têm chorado. Tem chorado mesmo. Abre-se a congregação 8 horas da manhã para se orar até 9 horas. E muitas vezes 9 horas. O pastor está olhando para a igreja assim, ó, com aquele de Cassiano. Cadê os irmãos para a EBD? Sabe o que é isso, pastor? Esfriamento espiritual. Falta do apetite pela palavra. Mas eu glorifico a Deus, pastor, porque ainda tem remanescentes. Eu creio que aqui também ainda tem remanescentes, homens e mulheres que são apaixonados pela palavra do Senhor, que se movem pela palavra, que glorificam pela palavra, que amam pela palavra. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de movimentos extra, não, pastor. Não precisa, pastor. A igreja não precisa de movimento extra. O movimento é promovido pela palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra, meu Deus, e o maior avivamento é promovido pela palavra do Senhor. Saia daqui nessa noite avivado. Saia daqui nessa noite avivada, abraça essa palavra, ama essa palavra, ame com essa palavra. Porque Davi escreveu no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Ah, pastor, se eu fosse ficar só nesse tópico aqui, a noite não ia dar. Mas ame a palavra. Não deixe que o mundo venha, este mal venha causar esfriamento concernente à palavra do Senhor. Quando o Senhor chamou Josué, para encerrar aqui esse tópico, quando o Senhor chamou Josué, o Senhor disse: Josué, o meu servo Moisés é morto. Deus não trabalha com morto. Isaías 39, 19. Quem diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que está escrito lá no verso 19? Os vivos dos vivos, estes te louvarão. Quem é os vivos dos vivos? Somos nós. Nós somos vivos duas vezes. Nós temos a vida física, essa aqui, e temos a vida espiritual, que ninguém rouba, que ninguém porra, que ninguém tira. A vida que Deus te deu. Aí o Senhor diz: Josué, meu servo, Moisés é morto. Levanta você agora eu vou te mandar. Eu vou assinar teu diploma, Josué. Eu vou assinar teu diploma. Sabe como é que vai ser assinado o teu diploma? Vai ser assim, ó. Como fui com Moisés e meu servo. Como fui com Moisés e meu servo, eu serei contigo. Esforça-te, Josué. Tenha comando. Não passe. Não te espante. Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Ele assinou o diploma, Josué. Agora, Josué, sabe o que ele disse aqui para você? Ó, Josué, não se aparta da tua boca, Josué. Não se aparta da tua boca, Josué. Livre da excelência, Josué. Bendita nela. Jesus. Para que possas fazer, Josué, tudo como nada está escrito, Josué. E assim prosperará o meu caminho, e tu serás uma bênção. É isso aí que nós precisamos. Palavra. Nós precisamos de palavra. Por que, pastor, que nós precisamos de palavra? Palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra santifica.
que o esfriamento espiritual causa à igreja do Senhor a perda da comunhão com os irmãos. E que essa verdade nós aprendemos na igreja primitiva. Não basta ficar somente nisso aqui não, pastor. Isso aqui é lindo. Glorifica a Deus quem teve essa ideia. União, comunhão e oração. Mas isso é lindo na prática. Isso, irmãs, é lindo na prática. E a igreja primitiva, ela dá a prova disso. 2:42, se perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 43 diz: em toda a alma havia temor. E o verso 44 diz que eles repartiam as suas fazendas com aqueles que eram mais necessitados. Aí ele fecha com 47 dizendo assim: e louvando a Deus, pastor, aprove a Deus que esta igreja ela caia na graça do povo. Aprove a Deus que quando eu voltar aqui, essas cadeiras tem que botar mais. Mas para isso é preciso ter a unidade. Para isso é preciso se cumprir o que está neste verso. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias o Senhor acrescentava o número dos salvos. Quando a igreja louva, os inimigos saem por terra. Quando a igreja louva, se rende aos pés do Senhor. Quando a igreja louva, aleluia, os demônios saem por terra. E o nome do Senhor é glorificado. Louvai ao Senhor. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Foi embora. Mas vamos lá. Vou tentar fechar a mensagem. O quarto mal que o esfriamento espiritual causa à igreja do Senhor é a perda da humildade. É a perda da humildade. Muitas pessoas não querem mais considerar o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. E sendo achado na forma de homem, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Muitas pessoas estão perdendo essa essência. Muitas pessoas estão esquecendo, pastor, que no primeiro chamado em Mateus 11:28, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Aprove a Deus, pastor, que esta essência, ela caia dentro da nossa alma, ela venha produzir frutos para a glória do nome do Senhor. É isso que nós precisamos. As pessoas que esfriam, pastor, no sentido espiritual, muitas vezes ele não quer nem, mas ele acha que já sabe tudo. E não sabe, porque se ele soubesse, ele não tinha deixado o esfriamento espiritual envolver a sua alma, envolver o seu coração, mas ele ia manter